Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adeilson Líbano. Hoje eu vou falar sobre o propósito de Deus para a sua vida. Você já observou como que é interessante o jeito que Deus trabalha na nossa vida? Você já observou que tem momentos que estamos passando uma dificuldade tão grande, uma situação mais tão chata, né? Vamos usar essa palavra. Não entendemos, porque somos humanos, somos falhos, pecador. Uma hora, hoje queremos uma coisa, outra hora queremos outra, né? Então, dá de entender o ser humano também, né? Ele é pecador. Mas, depois que passa toda essa luta, que aí você está desfrutando de algo bom, e você começa a observar, aí você cai a sua ficha, você pensa assim, nossa, ontem eu estava passando por uma luta tão grande, e hoje eu estou passando por essa bênção. Olha a conquista que eu tive. Aí que você vai entender que esse é o propósito de Deus. Gente, é o seguinte. José, ele era tão humilde, tão simples, que ele contava seus sonhos que ele tinha, contava para seus irmãos. Ele era o mais novo. Os seus irmãos ficavam com inveja daqueles sonhos. Acabou que fizeram uma armadilha para ele. Ele foi vendido como escravo e eles mentiram para seu pai dizendo que ele tinha sido morto, né? Ele estava morto. E, na verdade, José ele passou por uma luta muito grande no Egito. Porém, esse era plano de Deus, propósito de Deus para a vida dele. Sim. O propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós é diferente um do outro. Porém, passamos por luta igualmente. Lutas que nos qualifica, nos deixa mais qualificado para alcançar a bênção. Porque é o seguinte, Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas. Deus capacita seus escolhidos. Então, assim como José foi escolhido por Deus, porque mais para frente viria uma fome tão grande, mas tão grande, e aí Deus já tinha preparado, colocou José no Egito, sofreu muito tempo mesmo, para que na hora certa Deus começasse a agir o seu propósito na vida de José. José virou o governador do Egito, um homem muito respeitado mesmo. Ele só ficava abaixo do faraó. Significou o quê? Na época de fome, estava todo mundo passando fome, o Egito estava próspero. Com isso, a família de José, juntamente com seus irmãos, pai, foram todos abençoados. Então, esse é o propósito de Deus. Deus, ele coloca na nossa vida propósito que no início podemos não entender. Podemos achar que estamos esquecidos por Deus, mas na verdade não. Devemos ter paciência, devemos confiar e ter fé, porque Deus ele trabalha da melhor forma possível. E outra, imagina comigo, como que você vai alcançar uma bênção sem ter passado por uma luta? Como você vai adquirir alguma coisa, algo, sem ter conhecimento, sem saber como você conseguiu aquilo? Não tem, quando pensamos assim que dinheiro, quando vem fácil, ele não vai fácil? É um grande exemplo disso, né? Significa que você não sabe como ganhou esse dinheiro, você não sabe o trabalho para ganhar esse dinheiro. Semelhante é o propósito de Deus na nossa vida. Deus precisa de pessoas fortes espiritualmente. E para você ficar forte espiritualmente, você precisa passar por um deserto. Você precisa, porque assim, quando você passa por um deserto, você fica, como que eu posso dizer? Quando você passa por um deserto, você fica sensível. E a sensibilidade faz com que buscamos mais a Deus, buscamos mais a palavra de Deus, né? Oramos com mais sequências durante o dia, nos tornamos mais humildes, choramos mais perante ao Senhor
Isso faz com que Deus se aproxima mais de nós. Então você entendeu? Então, mas tem pessoas que não passam por esse deserto, tem pessoas que não passam por essa luta, e mesmo assim é bem sucedido. E eu estou passando por uma luta enorme. Está demorando para chegar o meu momento de ser bem sucedido. Mas esse é o propósito de Deus para nossa vida. O que te faz pensar que essa pessoa que não tem sofrimento na vida e tem só momentos prósperos, o que te faz pensar que ela é feliz? A felicidade, ela não é essa que você vê nas pessoas sorrindo. A felicidade não é essa que você vê uma pessoa dirigindo carros e mais carros bons, casas e mais casas. Isso não é felicidade. Não. Mas então significa que isso não é de Deus? Com certeza poderá ser de Deus. Porque funciona da seguinte forma: a pessoa, quando ela é honesta, mesmo que ela não procure a Deus, mas quando ela é honesta, ela é abençoada também. Se ela é uma pessoa que trabalha honestamente, não rouba nada de ninguém, ela quer só o que é dela, ela é abençoada por Deus. Não significa que ela seja de Deus, não significa que ela está adquirindo sua salvação, nada disso. Nada disso. Então, todas as pessoas que passam por uma luta, que depois na sequência vem a sua vitória, é um escolhido de Deus. Deus gostaria de escolher todos nós, mas nem todos nós somos escolhidos por Deus, certo? Nós já somos escolhidos desde o momento que somos gerados no ventre de nossas mães. Já somos escolhidos por Deus. Deus já nos escolhe por um propósito. Deus nos quer naquele propósito que Ele decidiu para a nossa vida. Certo, pessoal? Então, se você estiver nesse momento passando aí uma luta, passando por um deserto, tenha paciência, tenha calma, ore para Deus, peça para Ele simplesmente andar junto com você. Não tenha pressa em sair desse deserto, não. Porque dependendo do momento, você pode ter tanta pressa para sair desse deserto, sair dessa luta, que você pode atrapalhar os planos de Deus. Talvez Deus quer que você saia desse deserto daqui a 1 ano e você corre atrás para poder sair daqui 6 meses. Você antecipou algo que Deus quer para sua vida. Então, você pode estar perdendo a bênção. Tenha paciência. Não significa que é para cruzar os braços, não, jamais. Mas faça o que está ao seu alcance. O seu alcance está o quê? Se humilhar perante a Deus, orar mais e mais para Ele. Busque mais e mais conhecer o propósito dele na sua vida. Tenha fé nele. Simplesmente isso. Tenha fé em Deus. Que o melhor da terra, o melhor de tudo, porque tudo é dele, ele te dará. E no tempo certo. Mas então eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. E eu não estou conseguindo, mas eu sou muito abençoado por Deus. Por que isso? Porque Deus, Ele dá para nós o que Ele entende que não irá nos corromper. Você pode estar indo no caminho certinho. Sua salvação está praticamente garantida. Mas se Ele te der alguma coisa, uma riqueza ou algo diferente, né? Ele sabe que você irá se corromper e irá perder a sua salvação. Não é isso que Ele quer. Ele quer que todos nós sejamos salvos, porque Ele nos ama. Mas o propósito dele, devemos seguir Ele com muita fé, termos paciência e confiar na palavra. Mas como eu sei que Ele está comigo? Você irá saber que Ele está com você porque você irá passar por toda essa luta. Você vai estar passando por todo esse deserto, porém você vai sentir paz. Porém você vai conseguir dormir de noite normalmente. Porém na sua mesa não irá faltar nada. Ele irá te abençoar do mesmo jeito. Você não irá entender como. Você não vai entender como que você está sendo abençoado, mas você está sendo. Quando chega nesse nível, significa que Deus está contigo. Porque quando acontece algo inexplicável na nossa vida, é divino. Porque nós só conseguimos fazer o que está no nosso alcance, o que está aos nossos olhos.
Você só acredita que pode comprar uma casa se você tem dinheiro na sua conta. Você só acredita que pode comprar um carro se tem dinheiro na sua conta. Mas quando acontece algo na sua vida que você não consegue entender de onde que veio, é Deus. Deus está te abençoando. Então, se Deus está com você ali, por que você irá ter medo? Tenha paciência. Ore, peça a Deus. E no momento certo, você sairá dessa luta, você irá alcançar a sua bênção. Então, pessoal, esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é esse. Ele quer que tenhamos fé. Ele quer que seguimos Ele. Não importa onde estamos. Seguimos Ele com fé e acreditando nele. E o propósito dele para conosco chegará em nossas vidas. Iremos ser felizes. E no nome do Senhor Jesus, vamos ter muita paz mesmo. Certo, pessoal? Então não se esqueça que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Certo, gente? Então, se você gostou dessa palavra, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que possa ajudar nós a cada vez mais, né? Tá deixando uma palavra abençoada como esta. Peço que compartilhe com uma pessoa que você entende que precisa ouvir essa palavra. E deixa seu comentário aí de que você tem um propósito, de se você está passando por uma luta, mas que no nome do Senhor Jesus tudo vai ser resolvido na sua vida. Certo, pessoal? Um abração, fique com Deus.